Fala meus amigos e amigas do segundo ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem pessoal? Aqui mais uma vez com vocês, professor que vocês já conhecem, Pedro Henrique de História do Brasil, tá? Pessoal, é mais uma aula nossa aqui no canal da escola e hoje vamos trabalhar um assunto, vamos começar a trabalhar os assuntos em relação à independência do Brasil, tá? Mas antes disso, é claro que a gente vai detalhar vários acontecimentos, várias revoltas, tá? Que foi um período muito conturbado que se chegou a passar vários processos a chegar à culminância da independência, tá? Então por isso que esse slide aqui eu começo trazendo duas grandes revoltas, tá? E eu coloco aqui o título para vocês, História do Brasil, insatisfação na colônia. Por quê, pessoal? Porque a partir desse momento ali, em relação ao período da mineração, tá? Vem um período que a gente chama de um período de várias insatisfações em relação a várias províncias, tá? Aqui na América Portuguesa, e essas províncias elas começaram a reivindicar várias coisas, tá? Vários setores, principalmente nos setores econômicos, tá? Econômicos e sociais, tá? A política é claro que é importante também, mas a maioria foi a parte econômica, tá? Algumas dessas revoltas ela tem caráter, tá? De separação total, tá, da coroa, tá? Alguns movimentos aí eles já tinham um pensamento na república, tá, na separação e formação de uma nova república. Alguns tinham para manter ainda vigorando essa questão da própria colônia, tá? Porque viram aí que era um meio deles começar a ter a sua subsistência e chegar a uma autonomia política. E é claro que a gente vai conhecer cada uma delas de uma visão bem específica, tá? Trabalhar os pormenores e é claro que sempre trabalhar as questões para vocês absorverem melhor o conteúdo, beleza? Então, pessoal, trago aqui as páginas que tem no livro de vocês, é o capítulo 17, página 6, 7 e 8, essa tá na aula de hoje, tá? É claro que são muitas revoltas, para quem já conhece um pouco aí de história do Brasil, já vai conhecer algumas que eu vou falar, como por exemplo hoje, aqui acontece em nosso território, que é a Guerra dos Mascates, tá? A gente vai falar um pouco sobre ela, e é claro que tem várias, tá? Mas claro, eu não tenho condições de trabalhar todas em apenas um único vídeo, até porque a aula ela não seria tão atrativa, ela seria muito longa e ela seria também pulando várias partes em relação a essas revoltas. Então eu vou, claro, limitar aí, vou dividir certinho nas semanas para a gente trabalhar de 2 a 3 revoltas. Então hoje eu trago duas, tá? Principalmente as duas primeiras que começam lá na página 6 e 7 do capítulo de vocês. Então eu vou seguindo essa linha, tá? No trilho do livro. Então aqui a gente vai falar hoje sobre a revolta dos Beckman, tá? E também da Guerra dos Mascates, tá? Duas grandes revoltas que fazem parte desse período colonial brasileiro, beleza? Então agora a gente vai falar da revolta dos Beckman, tá? Pessoal, hoje é uma aula bem tranquila, tá? Você tem que entender, é claro, primeiramente que nesse período, é claro, ali da colônia, a resistência ela sempre foi muito grande, tá? Tanto na parte da mão de obra indígena e africana, tanto na parte ali dos livres, tá? Dos brasileiros que começariam a ter um pensamento mais liberal, tá? Um pensamento mais livre, um pensamento com ideias vindas aí através de obras, através de pensamentos aí de grandes revoluções europeias, coisas que vocês estão vendo nas questões de história geral, e esses pensamentos eles começam a ser difundidos aqui na América Portuguesa, e eles começam a ter um caráter ali de buscar, de resistir, tá? Não que antes eles não resistiam, mas agora eles têm toda uma coesão, tá? Eles têm toda um argumento de lutar contra o colonizador, tá? Então agora a gente começa a falar da revolta dos Beckman, então eu trago algumas setinhas que vai ajudar a gente a trabalhar nessa aula. Então primeiro, em relação à geografia, São Luís, tá? Ela acontece ali na província do Maranhão, de 84 a 85, tá? Aí o século 17, então já lembra e já faz um panorama na cabeça de vocês do século 17, o finalzinho do século 17, onde a gente tem ali as primeiras descobertas em relação às minas ali de ouro, tá? Toda essa estruturação futura ali das cidades em relação à parte da demografia, tá? A parte ali da urbanização das grandes cidades, a parte de agriculturas ali de subsistência para ter um desenvolvimento, tá? Para ter uma aceleração de um outro produto que estava sendo perseguido e naquele período, tá? Então a revolta dos Beckman aconteceu nesse contexto, tá? Logo no início ali da parte do ouro, e ela
tem uma sua origem atrelada principalmente na questão dos jesuítas com a mão de obra escrava indígena, tá? Como vocês sabem, existiam grupos que eles faziam o apresamento aos indígenas, colocar os indígenas para trabalhar, seja nos engenhos, seja em outras atividades ali comerciais, tá? E esses indígenas, é claro, resistiam a todo momento, e a partir de um ponto, os jesuítas, eles assumiram ali uma autonomia de colocar esses indígenas como propriedade deles e não mais não mais para servir como mão de obra para o trabalho e outras funcionalidades, tá? Então é claro que a coroa, os colonos que estavam aqui, eles começaram a ter vários embates, a ter vários conflitos, porque o apresamento dos indígenas era a maneira mais fácil e mais lucrativa deles continuarem fazendo o seu trabalho em relação à mão de obra escrava, tá? Então os jesuítas, nesse momento ali no final do século XVII, eles criam várias leis, e essas leis elas têm uma proteção aos indígenas, tá? Os indígenas ficavam na propriedade ali dos jesuítas, e aí começou esses problemas, tá? Tanto dos jesuítas contra esses colonos que queriam apresar esses indígenas, tranquilo? E aí o terceiro ponto a gente vai falar aqui, que é justamente sobre a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Então essa Companhia Geral é um órgão, tá? Que ele foi institucionalizado naquela província para poder o pessoal que fazia toda a parte do comércio, da agricultura, seja de produtos ali, esses produtos eles seriam vendidos a preços tabelados a essa Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, e a partir dela é que ela venderia para exportaria para outras localidades com preço maior. Então quem iria enriquecer é justamente a companhia e não os comerciantes, os camponeses e o pessoal que trabalhava aqui, tá? Então aí a gente já está vendo que existem dois grandes problemas que existiam naquela localidade ali da província do Maranhão, tá? Então esses conflitos eles foram aumentando, tá? Paulatinamente, passando aí alguns anos, e o pessoal teve bastante problema com isso, tá? Lembrando que a coroa ela estava forte em relação a consolidar suas leis ali, de limitar, tá? De deixar mais rígida leis principalmente relacionadas aí a parte da economia. Então a Companhia Geral era ela mais um órgão que fiscalizaria e colocavam preços tabelados ali para poder dali enriquecer a coroa e colocar os bens, o capital para outra, transportar esse capital para outros órgãos, tá? Então é por isso que o pessoal daqui não estava nada satisfeito, e ainda mais ela fazia um certo jogo delas ter uma anuidade aí como os produtos, tá? O pessoal só poderia comprar produtos vindo dela, dessa companhia também. E essa companhia, ela começou a vender também os escravos africanos por um certo preço também tabelado, tá? Então o pessoal também não estava gostando muito de todos esses fatores, tá? E aí eclodiu a revolta do que a gente chama da revolta dos Beckman, tá? Que era justamente por conta dos irmãos Beckman, tá? Dois senhores de engenho, tá? E esses dois irmãos eles foram responsáveis aí por várias empreitadas, lutando contra, primeiro, a Companhia Geral, tá? Que fazia toda essa parte burocrática. Então eles e outros comerciantes, outros senhores de engenho, eles invadiram essa companhia e saquearam, tá? Vários produtos, sem falar também que eles queriam a volta dessa mão de obra escrava indígena fosse apresada, tá? E não fosse mais limitada pelos indígenas, tá? Então aí eles geraram várias conjuntas dentro ali da cidade, e aí o pessoal se rebelou contra a ação da coroa e principalmente contra a relação com a Companhia Geral do Comércio, tá? Então o governador que estava no momento ele vai embora, tá? O pessoal da revolta, os líderes da revolta, eles começam a criar várias políticas, tá? Tentar se separar, tentar promover um comércio ali mais fluido, tá? Que gerasse mais renda ali para eles, que eles realmente pudessem vender seus produtos ao preço que eles queriam, exportar e comprar aquilo que eles querem, e aí também apresar os seus indígenas, que era uma mão de obra mais barata, tá? Então o resultado dessa grande revolta foi a coroa ela mandou um novo coordenador, mandou soldados, tá, para combater e acabar limitando essa rebelião que estava surgindo, tá? Então aí eles colocaram o novo governador, os líderes eles foram enforcados, tá? Então os irmãos
ali, um ficou em prisão perpétua e outro foi enforcado, tá? Ele e outro líder. E a extinção da Companhia Geral, ela também foi feita para não gerar futuras revoltas, tá? Então estava tudo sendo na parte burocrática ali, diretamente com os colonos e a coroa, tranquilo? Então essa foi a revolta dos Beckman, tá conhecida como a revolta dos irmãos Beckman. E aqui está uma pirâmide, essa que eu coloco, essa imagem aqui para vocês é justamente a pirâmide do conhecida pirâmide de Beckman, tá? Na praça Manuel Beckman, tá? Os irmãos aí Manuel e Tomás, tá? Em São Luís do Maranhão, é claro que essa pirâmide ela não é do momento, tá? Ela já é uma grande representação aí do período. Essa construção aí é do século, se eu não me engano, do século XIX ou do século XX, tá? É mais próxima a nós, mas ela traz para aquela localidade ali um sentimento ali de resistência, um sentimento contra a luta aí, contra as injustiças aí do período, né? Postos pelaquela contemporaneidade que estava efervescendo naquele período, tá? Então aqui, pessoal, essa foi a primeira, tá no livro de vocês lá, podem acompanhar, inclusive essa imagem, tá? Eu coloquei especificamente por conta do livro de vocês, tá? E vou continuar a aula aqui com a outra que eu trouxe para vocês também seguindo o livro, tá? Que essa aqui a gente se assemelha um pouco mais, acredito que vocês saibam um pouco mais também, que é a famosa Guerra dos Mascates, tá? Que aconteceu aqui em Pernambuco, nas cidades de Recife e Olinda, tá? Então a gente vai conhecer um pouco sobre ela agora, tá? Então o que foi a Guerra dos Mascates? Foi um conflito entre os senhores de engenho e comerciantes de Pernambuco, tá? Os senhores de engenho eram aqueles que viviam em Olinda, tá? A Olinda, a grande economia açucareira, tá? O grande motor econômico aí dos primeiros anos aí da colônia América Portuguesa, tá? Então foi ela aí que foi uma das grandes capitanias que começou a fazer todo esse motor econômico girar e trazer lucros ali para a colônia, tá? Para a coroa, me desculpem, que nesse caso aí é Lisboa, tá? E é claro que depois da saída ali, da expulsão dos holandeses, tem uma nova cidade que começa a ter uma prosperidade muito forte, que era justamente ali Recife, tá? Pós ali Maurício de Nassau, como a gente já trabalhou em sala de aula, tá? Então essa cidade, Recife, ela começa a ser enaltecida, até ela começa a ter uma prosperidade diferente, começa a ter uma economia diferente, que não era uma economia açucareira, era uma economia voltada para o comércio, tá? Então aí foi surgindo o conflito entre os senhores de engenho e os comerciantes, tá? Os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. E como foi que se deu isso? O pessoal lembra que pós expulsão dos holandeses, a parte da açucarocracia aqui na colônia ela foi decaindo. Por quê? Porque tinha uma concorrência muito grande, principalmente com a concorrência do açúcar antilhano, tá? Açúcar também de outras localidades por conta do refino, tá? Por conta aí de outras exportações, de outros manufaturados também, tá? Então aqui a economia ela cai um pouco. E esses senhores de engenho, eles começam a pegar alguns empréstimos com outra classe social que estava se ascendendo nesse período. E que classe social foi essa? Foi justamente os comerciantes de Recife. Então os comerciantes de Recife começaram a financiar, tá? A fazer um sistema crediário aí, a pagar algumas dívidas dos senhores de engenho. E claro, esperando aí eles pagarem novamente, tá? Então o que foi que aconteceu? Com essa decadência da economia açucareira, os senhores de engenho não tinham condições de manter suas dívidas, tá? De continuar pagando suas dívidas. E é claro que os comerciantes aí do lado de Recife iriam chegar uma hora junto para cobrar, tá? Então o que foi que aconteceu? Recife ela foi sendo elevada, tá? Algumas categorias dentro aí de uma província, que foi justamente aí em 1703, quando eles ganharam o direito de ter representantes na Câmara antes de 1703, os únicos que votariam eram justamente ali os senhores de engenho que estavam dentro de Olinda, tá? Era o pessoal que estava numa autonomia política, era o pessoal que tinha um destaque no cenário aí nacional por ser senhores de engenho, tá? Por ter uma economia, por ter um capital muito bom. E é claro que quando eles vão decaindo e quando vai se acendendo o pessoal do comércio do Recife, a coroa
vai lá e ganha e coloca esse título, tá? E é claro que Olinda ela não vai gostar nada disso, porque tem outros participantes dentro da sua Câmara, dentro de suas votações políticas, tá? E aí em 1709 Recife ganha a categoria de vila, tá? Então essa categoria de vila mexe com o panorama aí e deixa tudo mais conturbado, porque Recife ela vai ter o mesmo patamar que Olinda, uma mesma classe de estrutura política, administrativa, social, tá? Militar, da primeira cidade que foi movida aqui, que foi justamente Olinda, tá? Então é claro que o pessoal de Olinda não gostou nada disso e começou a atacar o pessoal do Recife, que eram conhecidos como os mascates, tá? Que eram a maioria deles os portugueses. Por isso a gente chama da Guerra dos Mascates, tá? Então os senhores de engenho de Olinda, eles invadem o Recife, tá? Começam a destruir várias coisas e esses embates aí eles duraram aí de 1709, 1710, 1711, mais ou menos aí, tá? De 2 a 3 anos de várias revoltas acontecendo aí, uma revolta local, tá? Até a coroa realmente mudar a política ali, realmente estabelecer Recife como o mesmo patamar aí de Olinda e eles se acertarem em relação a dívidas e eles fazerem meio que uma alternância de poder aí dentro da Câmara, mudou o governador também, tá? Para ter um pulso mais firme e aí a revolta ela foi cessada, tá? Aqui pessoal, eu trago para vocês duas imagens, uma eu acredito que vocês já conhecem, o Instagram do Recife Ordinário, tá? É muito importante aí que traz uma diversidade em relação à língua, em relação à escrita, o nosso próprio linguajar para explicar aí vários setores de eventos históricos, tá? Então aqui essa bonitinha imagem, tá? Que traz ali o Recife Antigo e traz também a parte da igreja em relação a de Olinda, tá? Então ele colocou ali como destaque a treta Recife versus Olinda. E lá no canto eu trago a grande obra de José de Alencar, tá? Um grande intelectual aí, acredito que vocês já conhecem, que trouxe, que intitulou aí como a Guerra dos Mascates, aí é que esse nome na historiografia ele tem um desenvolvimento maior, tá? Ele tem uma concordância, ele ganha um panorama, uma imagem como um grande evento histórico, tá? Acontecido aqui em Pernambuco, beleza? Então pessoal, eu trouxe essas duas revoltas, tá? Que tá no livro de vocês, podem acompanhar. Se eu não me engano, tem algumas atividades, tá? Então atualizem. Na próxima aula a gente continua ainda falando sobre algumas revoltas que a gente tá no período de grande insatisfação na colônia da América Portuguesa. Até a gente chegar na independência, tem muitas revoltas que ainda vamos conhecer, beleza? Valeu, segundo ano, se cuidem todo mundo e espero vê-los em breve. Valeu!